O que eu vou estar a trazer hoje, de certa forma, de certa forma não foi feito de propósito, mas serve para Inês e para a Beatriz e para o Miguel, para este início de uma nova etapa nas suas vidas, mas serve para todos nós e quero que seja um encorajamento e um desafio para nós, para a nossa vida, para a forma como nós vivemos. E o que vamos estar a falar, hoje estamos a iniciar uma série de pregações à volta de 4 ou 5 capítulos ali em 1 Coríntios, onde fala sobre os dons espirituais, onde fala sobre unidade de corpo e usarmos os nossos dons para isso. Mas para começar, nós sentimos que era bom começar com um versículo que encontramos em Romanos 12:1, que retrata uma forma ou a forma de vivermos uma vida de louvor e de adoração ao nosso Deus. E é isso que eu quero nos desafiar. Hoje vamos estar a falar sobre o que é louvor, o que é adoração e como podemos viver, ou como é que podemos louvar o nosso Deus, adorar o nosso Deus. Se eu vos fosse a fazer a pergunta, o que é louvor para vocês, de certeza que ia haver muitas respostas. Íamos falar de canções, íamos falar de salmos, íamos falar de bater palmas, de levantar os braços e muitas outras coisas. Todas elas boas respostas e coisas que nós fazemos quando louvamos o nosso Deus. Mas hoje eu quero ir, talvez, à essência disto. E tem sido um versículo que me tem estado a desafiar ao longo desta semana, ao meditar neste versículo. Um versículo que conhecemos bem, e que se lê assim, em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto espiritual de vocês, ou o culto racional de vocês, ou, noutras, o culto inteligente de vocês. Okay? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto espiritual de vocês. Esta é a essência de uma vida de louvor e de adoração. E nós vamos entrar aqui um bocado para percebermos o que é que eu quero dizer com isto e como é que isto afeta o nosso dia-a-dia. Como é que afeta a Inês e a Beatriz e o Miguel ao iniciar esta nova fase, ao entrar no mundo do trabalho, em todas as decisões e todas as coisas. Como é que este versículo encaixa-se nisso? Mas isto é para todos nós. E talvez já sejas crente há muito tempo, mas eu quero te desafiar que deixes que revelação fresca venha hoje sobre a tua vida, porque eu creio que por mais que mesmo eu já estudei muito sobre louvor e louvor, dirigir louvor e fazer parte, tocar instrumentos, tem feito parte da minha vida talvez desde os 12, 13 anos. Temos sempre tanto para aprender em como poder louvar e adorar o nosso Deus. Então este versículo começa com uma palavra muito importante. Começa com uma palavra portanto. E quando esta palavra, portanto, aparece, significa que há qualquer coisa que foi falado antes, que agora vai haver uma resposta ou uma reação ao que foi dito. E o que nós vemos é que Paulo, nesta carta em Romanos, ele durante 11 capítulos fala sobre várias coisas que engrandecem a Deus. Ele fala sobre o seu amor, fala sobre a sua graça, fala sobre a sua misericórdia, fala de quão separados e afastados nós estávamos de Deus, como era impossível nos aproximarmos dele, mas por causa de Jesus fomos reconciliados, podemos entrar na presença de Deus. Fala sobre liberdade, fala que já não estamos presos à lei, agora somos recipientes da graça de Deus. Fala sobre vivermos pelo Espírito. Fala sobre como olhamos para aquilo, temos uma esperança. Olhamos para aquilo que nos espera, para a glória futura. Fala sobre como, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Paulo passa 11 capítulos a falar sobre a soberania de Deus. Quão incrível este Deus é. Quem nós somos,
o que somos e o que nós temos. Ele fala sobre somos filhos de Deus, cheios do poder de Deus, que está a trabalhar a nosso favor. Ele fala sobre nós estamos no reino de Deus e morremos para o domínio do pecado. Ele fala sobre termos o Espírito Santo. Temos Jesus a interceder por nós. Temos o poder de Deus ao nosso dispor para qualquer necessidade, qualquer tempo de necessidade. Esta é a base de Paulo. Okay? São 11 capítulos a falar vez após vez, após vez, após vez. Este é o nosso Deus. Aquilo que nós estivemos a cantar hoje. Este é o nosso Deus. Isto é que Paulo quase está a escrever aquela canção que cantámos logo no início, aqui em Romanos. Este é o nosso Deus. Este é o seu amor. Isto é o que Ele fez. Lembrem-se destas coisas. Lembrem-se de quem vocês são. E por causa disso, portanto, por causa de quem Ele é, por causa de tudo que Ele fez, por causa disso, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. A resposta, o ato de louvor, uma vida de adoração, vem no início que começa com Deus. Deus a agir, Deus a demonstrar a sua grandeza e o nosso coração a responder a isso. Ficamos tão maravilhados e deslumbrados com quem Deus é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele ainda pode fazer. Ele deixa-nos de tal forma deslumbrados que leva-nos a louvá-lo. Quando tu vens para um tempo de louvor como hoje, eu espero que tu venhas tendo refletido sobre isto. Quando entramos na presença de Deus, Deus, hoje eu quero te louvar por tudo que tu és, por tudo que já fizeste, por tudo que tu vais fazer. Eu quero te louvar por quem eu sou, por onde eu estou e pela esperança futura que eu tenho. Eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Não é? É uma resposta a quem nós somos. Não é simplesmente estamos a cantar, ou estamos a tocar, ou estamos a bater palmas. Não! Isto é uma resposta de coração a quem nós somos agora em Cristo. É aquilo tudo que Ele tem feito em nós. Então começa com Deus. Então Paulo diz, portanto, por causa disto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Um coração deslumbrado pela misericórdia, pela bondade, pela graça de Deus. Nós dizemos isto muitas vezes e continuo a dizer, o povo de Deus deve ser o povo mais alegre na face da terra. Nós somos cheios da bondade de Deus. Sempre, a todo momento, tu tens razões. Se estás em Cristo Jesus, tu tens razões para estar a dar glórias a Deus. No tempo bom e no tempo mau. Tens sempre razões para estar a louvar o teu Deus, a declarar a sua bondade, a louvá-lo de todo o coração, a louvá-lo pela sua incrível misericórdia e a sua graça para conosco. E então, com esse coração cheio, com esse deslumbramento, com essa revelação fresca, ofereçam-se em sacrifício vivo. É o que Paulo está a dizer. Ele está a dizer, amigos, aqui nesta carta, amigos, olhem para tudo o que Deus fez, olhem para quem Ele é. Olhem para a bondade e para a graça e pela misericórdia sobre a tua vida. Deixa de ser deslumbrado e enche o teu coração e a tua mente com gratidão. E oferece-te como um sacrifício vivo. Amigos, estamos com o coração cheio de gratidão, constantemente. Acordar de manhã a louvar a Deus por quem nós somos, por aquilo que Ele fez, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Há graça que está a fluir de nós uns para os outros, porque louvor, quando nós estamos cientes e estamos cheios de gratidão, estas são as coisas que fluem do nosso coração. Muitas vezes dá para perceber o que vai no nosso coração e a nossa intimidade com Deus pela forma, com as coisas que saem da nossa boca. O que é que está a sair da tua boca? Crítica, queixas, lamentações, ou estás a louvar, estás a engrandecer, estás cheio de gratidão, estás a ter graça para com aquele que até tem sido menos favorável contigo, estás a amar as pessoas à tua volta, porque é isso que Deus faz, é isto que esta passagem nos mostra. E diz, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Sabem, parei algum tempo, ouvi alguém a falar sobre isto e parei algum tempo hoje não, esta semana, a pensar sobre esta verdade. Parece que é possível oferecer um sacrifício vivo, agradável a Deus, mas para ele dizer isso é que talvez seja possível não o agradar com aquilo que nós trazemos. Talvez seja possível trazer uma adoração, um louvor que não agrada o seu coração. Logo no início da Bíblia, em Gênesis, logo no terceiro ou quarto capítulo, Abel e Caim. Ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. Abel, a oferta, o sacrifício foi aceito. A Caim não foi. Um deles trouxe algo que foi agradável ao Senhor, o outro não. E o que vemos logo nesse versículo é que, logo a seguir, Caim ficou revoltado pelo facto do seu sacrifício não ter sido aceito. A sua face foi transformada, é o que diz. Seu rosto se transformou, Caim se enfureceu. O seu coração foi revelado. Ele fez aquele sacrifício, mas o seu coração não estava lá. E isso não agradou ao Senhor. Hebreus 12, 28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amigos, louvor vem do fundo do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser. Vimos com tudo isso e trazemos diante do nosso Deus. E Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando estamos a ser reais e verdadeiros. Não interessa se cantamos muito alto, se batemos as palmas mais fortes, se temos a melhor banda do mundo. Se não estamos com o coração no sítio certo. Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores que venham e se rendem por completo. Então, amigos, qual é esta oferta, qual é este sacrifício que é agradável ao Senhor? Que é o que Paulo diz aqui. Paulo diz: ofereçam-se como sacrifícios vivos. Queres trazer um louvor aceitável, agradável ao teu Deus? Oferece-te como um sacrifício vivo a Ele. Isto são boas notícias para quem canta muito mal. Não é pela forma como tu cantas. Oferece-te como um sacrifício vivo ao Senhor. Sabem, isto é engraçado. A semana passada tivemos uma palavra muito boa à volta e falámos sobre sacrifício. E vimos como no Velho Testamento e até naquela época quando Jesus esteve a caminhar aqui na terra, houve sacrifício atrás de sacrifício a ser feito. Não é? Vimos que mesmo naquela época da Páscoa era 400 por dia, qualquer coisa assim. Não é? Milhares, mas pronto, ok. Sacrifícios a serem oferecidos, mas eram sacrifícios que eram mortos, que eram trazidos. E depois vimos a semana passada e somos constantemente deslumbrados e relembrados que o sacrifício perfeito está feito. Foi consumado. Jesus fez o sacrifício perfeito. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e limpou o nosso pecado. Jesus fez o que tinha a ser feito. O sacrifício perfeito já foi feito, mas Paulo aqui está-nos a encorajar a não fazer um sacrifício morto, nem pensar que nós precisamos de fazer algo para ganhar a nossa salvação, porque Jesus já a ganhou, mas está a dizer, mas eu quero vos encorajar
a serem sacrifícios vivos, todos os dias, derramando a vossa vida, todos os dias, a Ele, a Jesus Cristo. Louvando-o com tudo o que tu és, com todo o teu ser. Então, Inês, Miguel, Beatriz, ao entrar nesta nova fase da vossa vida, façam isto. Este é o segredo para uma vida de sucesso. Viver uma vida onde nos derramamos perante Deus a cada momento, com tudo o que nós somos. Este é o louvor aceitável para Deus. Isto é desafiador para nós. Louvor, de certa forma, não é um bom sentimento ou uma boa emoção, nem tanto o que me faz sentir, mas é vir a Ele, querer dar a minha vida a Ele, render-nos a Ele, dizer tudo o que tu queres eu faço. Isso é verdadeira adoração. Louvor é uma postura do coração. É tudo em nós. Romanos 6,13 diz o seguinte: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Isto é Paulo que está a escrever esta carta, que está a falar, ofereçam-se como sacrifício vivo. Ele está a dizer, usem os membros do vosso corpo, usem tudo, não para o pecado, não para se amarrarem outra vez ao pecado, não. Usem os membros do vosso corpo. Ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Diariamente rendemos, diariamente nos entregamos a Ele, diariamente estamos abertos e disponíveis para Ele e para a Sua vontade, para o servir e honrar com a nossa vida. É uma escolha. Louvar e adorar o nosso Deus é uma escolha que tu e eu temos que fazer diariamente. Amigos, eu quero tirar esta ideia que o louvor acontece só ao domingo de tarde, no nosso caso. Que louvor é só 40 minutos de músicas a louvar a nosso Deus. Que louvor é simplesmente cantar umas canções. Sabem? Não, louvor não é isso. Isso são consequências de um coração de louvor. São coisas que nós fazemos para expressar o nosso louvor. Mas louvor e uma vida de adoração tem a ver com nos render e entregar completamente. Tem a ver com dizer, eu vou usar os meus pés para caminhar para onde tu queres que eu caminhe. Eu vou render os meus hábitos de comer e de beber para te glorificar. Vou fazer jejum 40 dias, porque eu quero te louvar e te adorar. Quero render essa parte. Eu quero que os meus hábitos de comida e de beber sejam derramados aos teus pés e sirva para te louvar e te adorar. Eu quero que a minha boca ou a minha língua te traga honra e glória com aquilo que eu falo. Eu quero que a minha língua seja controlada e que traga vida quando fala. Eu quero que a minha voz traga vida quando fala. Eu quero que os meus ouvidos estejam a ouvir aquilo que tu queres que eu ouça. Eu quero que os meus olhos estejam a ver aquilo que tu queres que eu veja. Estamos a ver, quando Paulo está a dizer entrega os membros, está a dizer isto. Usa tudo no teu corpo. Tudo na tua mente, tudo na tua vida para honrar e glorificar a Ele. É uma escolha prática que nós precisamos tomar a cada dia da nossa vida. Esta é a resposta inteligente ao amor de Deus. Lembram-se? Paulo diz, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto espiritual de vocês, o culto racional, o culto inteligente. Isto é a forma inteligente de vivermos neste mundo. Há tanta gente que nos diz como viver de uma forma inteligente neste mundo. Esta é a única, verdadeira forma inteligente de viver neste mundo. Viver uma vida onde tudo em nós vive para a honra e glória do nosso Deus.
Amém? Amém. Esta é a verdade. E é importante percebermos nisto. Eu sei que nós sabemos, mas vou realçar. É importante percebermos quem nós estamos a adorar. Okay? Porque o ser humano foi criado para louvar. Há algo em nós que Deus criou em nós que nos faz louvar. Mas muitas vezes, deixamos isso derrapar. E muitas vezes, se não temos cuidado, podemos estar a louvar ou a adorar outras coisas na nossa vida. Romanos 12:1, o seguimento daquele primeiro versículo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Houve um homem, Harold Bell, diz o seguinte: a adoração é o derramamento contínuo de tudo o que eu sou, tudo o que faço e tudo o que posso vir a ser, à luz de um Deus escolhido ou que escolhe. Basicamente, o que ele está a falar é que nós podemos dar a nossa vida, derramar a nossa vida para qualquer coisa. E isso vai transformar e vai moldar quem nós somos. Então é importante sabermos quem é que estamos a adorar, para onde é que está a ir a nossa adoração, o nosso foco. Nós fomos desenhados para louvar a Deus, mas muitas vezes, se não temos cuidado, colocamos outras coisas à nossa frente. E isso é chamado idolatria. Amigos, colocar qualquer coisa acima de Deus é chamado idolatria. Estamos a adorar outros deuses. Estamos a colocar outra pessoa acima de Deus. Isto deve-nos trazer algum temor. Deve-nos trazer algum temor. Eu sei que se eu dissesse assim para muitos de nós, ou talvez todos nós, de adorar santos, vocês iam dizer: nunca, nunca nesta vida. No entanto, Salmo 115 diz o seguinte, 115 versículo 8 diz: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. A falar de deuses que foram construídos. Está a falar para as pessoas que estão a dizer: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O que ele está a dizer é que todos aqueles que põem a sua confiança noutros deuses vão se tornar como eles. Tudo o que nós adoramos seremos muito mais como essa coisa. Sabem? Ontem tive o privilégio de poder ir ver até foi um privilégio, de poder ir ver o Penafiel jogar contra... Já nem me lembro, jogou contra quem? Hã? O Marítimo. Estava muito atento ao jogo, estava fascinado. Foi espetacular e no final o Penafiel ganhou e celebramos. Mas uma coisa que me marcou ontem foi, eu estava ali na bancada e vi muitos amigos meus, ou conhecidos meus, de tempo de escola, já há mais de 20 anos atrás. E foi chocante. Para ser sincero, foi mesmo chocante. Alguns deles foi mesmo chocante. Eram homens que eu conhecia, que viveram na sua adolescência com o Deus da farra, basicamente, da festa, do álcool, de fumar coisas que não devíamos estar a fumar. E isto é que era a vida. E eles eram os maiores, eles eram os reis na secundária. Eles eram aqueles que curtiam a vida e sabiam que era a vida. O problema é que 20 anos depois, eles continuam exatamente iguais. O seu físico, não. Infelizmente todos nós mudamos. Mas no caso dele, um físico, 2 deles que eu vi, completamente desgastado, destruído, pelo ídolo que eles tinham feito na sua vida. E trouxe-me muita tristeza olhar para eles e perceber, caramba, mas 20 anos depois, olha para a vida que tu tens. Sabem, o ídolo que eles criaram, lentamente transformou-lhes naquilo e destruiu-lhes por completo. Podendo até, talvez, neste momento, ainda nem se aperceber disso. Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não façam para vocês outros ídolos.
Não coloquem nada à frente de Deus. Isso deve fazer pensar a nossa vida, sabem? Dinheiro, carreira, amigos, até futebol. Pode ser algo perigoso para nós. E é sério. Porque estamos a falar de idolatria. Se estamos a colocar à frente de Deus. Então Paulo diz, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Há uma transformação que vem quando nós louvamos o nosso Deus e deixamos que Deus venha e move na nossa vida. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É que o contrário acontece também, quando nós focamos o nosso foco em Cristo. Quando nós focamos a nossa atenção em Deus e trazemos e vivemos uma vida de honra e glória a Ele, a tua vida, a minha vida, transforma-se de dia após dia, de hora após hora, de música após música. Transforma. Sabem, louvor devia de ser, em todos nós, louvor, agora estou a falar, louvor cantar, devia ser um ato transformador na nossa vida. À medida que nós cantamos estas verdades incríveis, deve estar a trazer transformação à nossa vida. Deve estar a trazer libertação. O Espírito Santo deve estar a mover em nós e a trazer a sua alegria, a sua paz, a sua fé. Não é? Deve estar a inspirar coisas em nós e fazer-nos transformar e tornar-nos cada vez mais parecido com Jesus. Sabem, a pessoa que eu estava a ouvir esta semana, ele fez uma pergunta que eu estava a dizer, mas eu acho que nunca pensei antes, mas ele estava a dizer, a pergunta que nós devemos fazer no final de um tempo de louvor, não deve ser qual foi a melhor música, ou quem cantou melhor, ou como é que foi este tempo de louvor, foi em quem eu me tornei mais parecido ao longo deste tempo de louvor. Nós devemos pensar no final do tempo de louvor e perceber, e eu hoje aproximei-me mais de Cristo. Aquelas verdades transformaram-me por completo enquanto eu as cantava. E quando eu estava a contar sobre a bondade de Deus, eu fui relembrado e isso mexeu comigo. Eu estava mesmo a precisar disso. Mas não é porque estamos a olhar para dentro, estamos a olhar para Ele. E ao focarmos e a pormos a nossa face perante Ele, nós somos transformados a cada momento. Amém? Amém? Então, quando cantamos, deve ser das melhores experiências. Não porque isto é o que é adoração, já vimos que adoração é virmos e derramarmos a nossa vida. Mas isto é como podemos exclamar e declarar e exaltar o nosso Deus e dizer a toda a gente neste Vale de Sousa quem o nosso Deus é. E ao mesmo tempo, pela graça incrível de Deus, Ele nos transforma mais e mais com Jesus. Então, será que vale a pena, quando estamos a louvar a Cristo, estarmos ativos? Claro que sim! Porque se estivermos passivos, estamos a fechar a porta a Deus mexer em nós e transformar em nós e a deslumbrar-nos e a abrir a nossa mente, a abrir a nossa visão. Mas quando estamos ativos, quando nós nos rendemos e prostramos a Ele, quando nós dizemos, eu quero me render, Deus fala comigo. Olha, Deus fala. Deus move. E eu garanto-vos, mas garanto-vos, tu nunca sais igual a como entraste quando vives e vens para uma reunião com essa forma de estar. Amém? Amém. Mas também é exatamente igual, estou a terminar, é exatamente igual no nosso dia a dia. Sabem, ouvi 3 exemplos e vou trazer esses 3 exemplos. Ele disse 3 exemplos que nos demonstram como a forma como nós vivemos, um sacrifício vivo, de louvor a Ele, a render a Ele, pode transformar a nossa vida. O primeiro exemplo é, imagina tu a teres uma promoção no teu emprego. Não é? Tens a hipótese de subir. E a tua empresa oferece um desafio
quem conseguir criar qualquer coisa, se vocês conseguirem, vocês vão ser promovidos. E então tu estás no teu grupo de trabalho e há discussão de ideias e há alguém que traz uma ideia fascinante e tu trazes isso ao teu patrão e dizes, olha, o que é que tu pensas disso? Não é? E ele pergunta, mas quem é que teve a ideia? E aqui é onde nós temos que responder. Posso responder, fui eu e vou ser promovido, mas estou a fazer o meu Deus o trabalho e a promoção. Ou posso ser humilde e dizer, foi o Rigo, ou fomos todos. E colocar nas mãos de Deus o que Deus faz no meu trabalho, mas Ele é honrado e glorificado. Estamos a ver como isto é um ato de louvor e de adoração a Ele, um sacrifício a render, mas talvez uma mais fácil de nós entendermos. Talvez para nós casados, mais fácil de nós entendermos. Imagina que estás numa discussão com a tua esposa, que nunca acontece. Mas imaginem, na eventualidade de às vezes acontecer, estão numa discussão com a vossa esposa e a discussão está acesa. Tu tens toda a razão, ela tem toda a razão e tu estás a debater as tuas ideias e depois de repente tu percebes que ela tem razão. Como é que eu respondo agora a isto? E temos duas formas de responder a isto. E muitas vezes, malta, muitas vezes, eu acho que nós não acertamos nesta. Podemos fazer de nós o nosso Deus, o nosso ego, e sermos casmurros, e teimar, e teimar, e teimar, sabendo até que não temos razão. Mas eu não vou dar o meu braço a torcer. Ou podemos ser humildes e dizer, Maria João, afinal tens razão. O nosso eu vai sofrer um grande golpe. O nosso orgulho vai sofrer um grande golpe. Mas o nosso coração vai ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Amém? Terceira, para terminar. Talvez para os jovens. Já falei para os casados, agora vou para os jovens. Imagina que vocês tiveram uma semana incrível de muito trabalho, muito estudo. Vocês mataram-se a estudar. Coisa que acontece sempre, não é? Mataram-se a estudar. E chegou a sexta-feira à noite. Não há teste, no dia seguinte não há escola. Tem um tempo livre. Tempo para poder... Vocês estão a fazer os 40 dias de oração e jejum. Estão empolgados. Eu vou usar a sexta-feira à noite para passar tempo a ler a Bíblia, a orar e a passar tempo com Deus. E vocês sentam-se. E ao vosso lado está o vosso inimigo, está o telemóvel. Bíblia, telemóvel. Temos uma opção para tomar. E imaginem que vocês pegam no telemóvel. Em poucos segundos estamos nos Reels, não é? Nos vídeos. Todos nós fazemos isto. Estou a falar para jovens, mas todos nós fazemos isto. E estamos a ver. E de repente estamos a perceber que aquele meu colega veste-se melhor do que eu. Quem me dera ter aquela roupa. Porquê é que eu não posso ter aquela roupa? Ou então, às vezes acontece comigo. Aquele colega meu foi para umas férias espetaculares. Fogo, como é que ele pode fazer isso? Estou eu aqui em Penafiel, vou ali ao Rio das Galinhas e ele está no Havaí. Como é que é possível? Como é que ele consegue fazer isso? Há qualquer coisa de estranho aqui, não é? Ui, olha esta casa, que espetacular, quem me dera. Uma piscina, um jacuzzi. Sabe como era bom ganhar dinheiro para poder isto? Percebem? O que acontece muitas das vezes quando fazemos isso é que em vez de passarmos tempo a deixar a palavra de Deus alimentar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, deixamos que descontentamento sobe no nosso coração. Ou, como é que se diz?
quando desejamos o que o outro não tem? Inveja, não é? Inveja começa a vir. Começamos a sentir-nos coitadinhos e perdemos o foco de quem o nosso Deus é e da sua bondade e da sua glória. Amigos, eu estou a tentar trazer alguns exemplos práticos que nós vivemos e experimentamos a cada dia. E quero te desafiar, vive de uma forma onde todos os teus membros do teu corpo estejam a ser usados para a honra e glória dele. Derrama a tua vida e deixa e confia no Senhor os teus caminhos. E deixa que Ele te transforme a cada dia. Louvor é uma opção diária de rendição e de exaltação de quem o nosso Deus é. E isso leva à transformação. Quando nós louvamos, é isto que queremos fazer. Rendemos-nos e louvamos a Ele e somos transformados. Vamos aprender a ser como o apóstolo Paulo. E aprender com esta verdade. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto inteligente de vocês. Vamos ser inteligentes neste mundo. Vamos viver para a sua honra e glória. Vamos louvá-lo com as nossas vidas. Amém?